Salve, salve empresários, salve, salve empreendedores, ou melhor, vencedores e sonhadores. Renato Naldi aqui para conduzir mais uma prosa no podcast do Change Networking. Episódio hoje número 5, uma conversa franca sobre empreendedorismo, sobre o mundo business. Vou contar para vocês. Não se esqueçam antes de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho também para vocês receberem que toda semana a gente divulga um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou conversar com o filho da dona Rosilene e do senhor Paulo. Ele é pai de 3 meninos, o Caio, o Davi e o Gael, que ainda está no forno, pessoal. Ele fundou uma empresa em 2017, já é super referência aqui na comarca e na região. Agora ainda pode ser do Brasil. É ele, Aaron Santos, falando da empresa Mr. Jones. Aaron, muito obrigado, meu irmão, pela conversa hoje, pela disponibilidade, pela disposição de vir aqui contar um pouquinho da sua história para mim. Obrigado você pelo convite. Salve, galera. Tamo junto. Vamos contar um pouquinho da nossa história para todo mundo aí. É isso aí, Aaron. Aaron, deixa eu te explicar como que vai funcionar aqui. Desde que eu criei o podcast do Change Network, a minha missão era trazer aqui empresários que eu admirava, que eu tenho como case de sucesso para descobrir aonde acertou, aonde errou, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer na minha trajetória. Eu quero saber como foi essa sua história. Você topa compartilhar isso comigo? Opa, tamo junto. Então, para começar, Aaron, eu preciso saber como você começou. Antes aí da Mr. Jones, como foi aí a sua vida antes da Mr. Jones? Você sempre foi empreendedor? Você já trabalhou CLT? Você saiu do colégio e já começou a trabalhar? Como é que foi? Me conta. Cara, desde que eu me formei na faculdade, eu sempre trabalhei no comércio. Antes eu trabalhava era informal. Depois eu aluguei banquinha na feira de Aparecida, tinha um sonho de ter uma lojinha. E quando eu consegui conquistar essa lojinha, eu vi que não era o que eu queria, não era o meu sonho de verdade, não era ali, era aquilo. Eu estava infeliz. Isso quando, Aaron? Isso em 2015, mais ou menos. Eu passei 10 anos trabalhando no comércio de Aparecida. Trabalhando no comércio, trabalhando CLT, trabalhando para outra pessoa. Trabalhando para mim, na banca, na feira. Entendi. Aí consegui conquistar a lojinha. Uhum. Mas eu não tava feliz, cara, assim, faltava alguma coisa na minha vida, assim. Tinha alguma coisa que parece que eu não tinha achado meu caminho ainda. Uhum. E um certo dia eu fui num barbeiro, tinha perto da minha loja ali, aquele senhorzinho que usava guarda-pó branco. O nome dele era Seu João. Na ladeira, na subida, lá do lado do Celso Games. Foi até engraçado que eu cheguei lá e tava comendo banana com uma mão e cortando cabelo com a outra. Não acredito. E eu cheguei lá, a história é bem legal, cara, porque eu cheguei lá, tinha um pessoal esperando, eu nunca tinha ido num barbeiro, né? E sentei lá também pra esperar, daqui a pouco eu vejo uma mãe termina de cortar o cabelo da criança, ela pega e dá um presente pro Seu João, um relógio. Um relógio. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Falei, olha que legal, né? A pessoa trabalha e ganha presente dos seus clientes, né? Aí passou um pouquinho, um outro cliente deu um vinho pra ele. Só que eu não tinha me notado que era semana de Natal. Então ele tava ganhando esses presentes, mas mesmo sendo semana de Natal, era uma coisa que ninguém nunca tinha me dado, um presente ou reconhecimento do meu trabalho. Certo. E aquilo me marcou, sabe? Assim, eu fui pra casa, fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, eu quero ser barbeiro, cara, eu quero galera me reconhecer, falar meu nome. E voltei pra loja, assim, na hora que eu voltei pra loja, assim, passou uma mulher, eu lembro certinho. Eu olhei pra ela, abri um sorriso e falei, bom dia. Ela olhou na minha cara, não quero nada, não. Ali eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida mesmo, cara. E você vendia o que lá? Eu vendia capinha de celular, artigos religiosos. E ali eu falei, não é isso, cara, assim, eu não quero mais comercializar produtos. Eu quero criar identidade, criar amizades. Quero que o trabalho meu seja mais do que só um trabalho. Uhum. E falei pra minha esposa, né? Cheguei e falei assim, amor, vou ser barbeiro. Ela já deu risada. Falou pra mim, você tá ficando louco. E aquilo me motivou mais ainda. Mais ainda. Falou, você tô ficando louco, tô nada. E eu sou uma pessoa que gosta de conversar sempre com meus pais, né? Não moro com eles, mas eu sempre tenho a opinião deles. Acima de tudo, pra mim, família. E liguei pra minha mãe também. Tomei outro esculacho. Minha mãe, você tá ficando louco. Mexer com o que tá quieto. Meu pai também. Agora que você compra a loja. Eu falei, cara, mas não é isso que eu quero, mano.
No dia seguinte, eu fui lá fazer a inscrição do curso, liguei pra Gabi, falei, Gabi... Isso em 2015 ainda que a gente tá falando? 2000, aí, já tava comecinho de 16, assim. Tá. Já liguei pra Gabi e falei, Gabi, tô aqui fazendo a inscrição do curso de barbeiro. Chupa essa manga, Gabi. E fiz a inscrição. E passou um mês, assim, já comecei a fazer o curso e continuei com o comércio lá de Aparecida. Tava gostando do curso, mas tava muito fora da minha área, né? Nunca cortei cabelo nem nada, mas tava querendo aquilo pra minha vida. Certo. E vi os meninos do curso combinando de ir no workshop em São Paulo, cara. E eu não conhecia ninguém, escutei, falaram o nome dos barbeiros lá. Eu falei, nossa, os caras devem ser bons, né? E fui lá e, sem ninguém saber, fiz minha inscrição também no workshop. Chegou no dia do curso, falei, todo mundo, aí, vocês vão? Ninguém foi. Eu falei, nossa, acho que eu vou nesse curso, né? Eu vou sozinho. E fui pra São Paulo. E foi sozinho. Foi a melhor... Você é um cara de estudar? Sim, já fui. Tá. Hoje nem tanto. E fui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Foi ter ido pra São Paulo num domingo e mudou ali, virou tudo minha vida, cara. Esse foi o episódio. Esse foi a virada de chave ali. Eu cheguei no curso, cara, lá, eu tava sozinho, né? Encostei no carro, veio um rapaz falar comigo, trocar ideia comigo, daí tudo bem. Eu conversei com ele 2 minutos. E esse cara saiu de perto de mim, começou todo mundo a tirar foto dele. Eu olhei assim, mas não era o cara principal, né? Todo mundo tirando foto do mundo, fazendo fila, e eu não sabia quem que era. Mas a humildade daquele cara, que hoje eu descobri que é a minha maior referência no mundo da barbearia, a humildade daquele cara de vir falar comigo, trocar uma ideia, como se fosse um amigo meu da cidade. Desejar boa sorte pra mim. Da hora que começou o curso, que ele entrou, todo mundo aplaudiu. E ele contando os sonhos dele, contando toda a vivência dele, aquilo me fez apaixonar no negócio, cara. E eu voltei de lá, cara, eu voltei emocionado, cara, coração na boca, e liguei pra minha esposa, falei assim, Gabi, faz uma arte, coloca minha loja pra vender. Eu não vou ser barbeiro, eu vou ter a minha barbearia. Sensacional. E assim surgiu a Mr. Jones, cara. Ali já deu um estalo, eu já sabia o nome da barbearia, eu já sabia como é que ia ser. Eu só não sabia o caminho de fazer acontecer. Mas aí eu vim de lá, aqui de São Paulo, aqui conversando com ela. A gente passou 2 horas no telefone, com a voz, falando. Ali eu já sabia exatamente o que eu queria pra minha vida, cara. Que era ser barbeiro e ter a sua empresa, a sua barbearia. Que era fazer a minha empresa do meu jeito, do jeito que eu gostaria que tudo fosse. Como se as pessoas quisessem, se sentissem bem lá. Um lugar familiar, um lugar que a pessoa não vai só cortar cabelo. Ela vai viver um momento diferente. Parabéns, irmão. Obrigado, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Você sabe que eu sou seu fã. Eu sou seu fã porque quando eu conheci a Mr. Jones, eu descobri que o proprietário da barbearia não era aquela pessoa que estava me atendendo. E ele não ficava ali cortando o cabelo. Eu falei assim, mas como assim? Existem, então, barbeiros que não cortam cabelo? E foi, acredite se quiser, foi naquele momento que eu comecei a descobrir o que era empreender. Isso eu tô falando lá em 2018, talvez, 2019. Eu falei, mas então ele não tá cortando o cabelo, mas ele tem uma empresa e de repente se abriu a segunda barbearia. E eu falei assim, gente, que incrível isso. Por quê? Porque a gente acredita assim que barbeiro seria uma profissão de luxo. Um emprego de luxo. Por quê? Porque eu sou barbeiro, eu tenho a minha empresa, só que eu preciso cortar cabelo o dia inteiro para aquela empresa virar. Mas não, você veio criar uma ruptura na minha cabeça e falar assim, não, pô, você pode ser barbeiro, você pode empreender e você não necessariamente precisa cortar cabelo. Você precisa entender, sim, o que estão fazendo lá e para você avaliar se está fazendo certo, se está fazendo errado, mas você não precisa ficar de trás de uma cadeira. E isso foi incrível para mim. Cara, isso é bem legal. No meio do curso meu, que eu finalizei o curso, e depois fiz mais um curso junto com esse. Hoje eu tenho mais curso do que todos os barbeiros, tem mais workshop, eu costumo fazer vários. Esse ano mesmo já tive 2 dias agora em São Paulo, em julho. E no meio do curso eu descobri que eu precisava saber, ter a minha formação para me preparar, entender do que estava acontecendo, mas que eu não poderia estar à frente de uma cadeira. Porque eu estando à frente da cadeira, o meu foco era só ali.
Você limita, né? Eu limitava, então eu não conseguiria crescer, entender. E conforme eu fui fazendo a obra, que era uma coisa que eu queria muito, que era uma coisa inovadora para a região nossa, eu vi que eu precisava estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como barbeiro, eu não ia conseguir fazer essa presença. Então, assim, eu resolvi iniciar como um gestor, mas estando sempre ali da hora que abre, a hora que fecha, sabendo tudo o que está acontecendo e pensando num futuro, se precisasse, eu estaria como barbeiro. Uhum. Mas hoje eu sou muito feliz, eu me considero barbeiro que não corta cabelo. Sensacional. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, cara. De verdade, eu me encontrei de verdade, é isso que eu quero pro resto da minha vida, cara. Que legal, Aaron. E eu vejo também uma coisa muito bacana que eu vejo nos seus profissionais, lá nos seus barbeiros, que eles gostam de lá e eles crescem. Você cresce e eles crescem. Existe um gráfico aí que vocês caminham juntos. E assim, você sabe que eu vou lá e corto sempre com o Felipe. Pessoal, eu corto cabelo, eu faço barba aqui, ó. E eu vou lá e sempre faço com o mesmo barbeiro. E eu vejo a vontade que ele tem de cortar, de estar ali. Ele sempre tá presente, ele conversa, ele brinca, e ele quer o crescimento, e ele sempre tá falando, pô, vou trocar de carro, ou vou comprar moto. Então ele cresce junto com você. Então, assim, a sua cultura, a cultura que você enraizou dentro da Mr. Jones é realmente aí um exemplo para mim. E é por isso que eu quero saber mais, já entendi aí como começou, mas peraí, não entendi como começou não, entendi como você começou como empreendedor, mas e aí a Mr. Jones? Aí você decidiu aquele dia que você estava voltando, conversando no Viva Voz, voltando dirigindo, mas conversando no Viva Voz, pessoal, no carro, com a Gabi, você falou, pô, então tá, eu vou abrir a minha empresa, Gabi, eu sou barbeiro, a partir de agora eu sou barbeiro, vou abrir a minha empresa e quero... O que você fez? Quero começar e vou comprar, e aí? Cara, a primeira coisa que eu fiz, primeiro foi brigar com minha esposa. Porque ela falou que eu era louco. Brigar com a minha mãe, e quanto mais as pessoas me criticavam, mais eu sabia que eu dava certo, cara. Certo. Porque eu sonhei nesse dia, eu falei, é isso mesmo. E eu comecei a pesquisar muito, cara, assim, eu estudei de verdade o que era uma barbearia. Não tinha referência pra gente aqui na região, eu não tinha ido em outra barbearia a não ser a do Seu João. E comecei a pesquisar, saber, até que a gente descobriu que uma prima da Gabi, que ela é arquiteta, ela já tinha feito uma barbearia em Pinda. Então a gente foi atrás dela, marcou uma reunião com ela, que é a Lúcia. Até agradecer a Lúcia por tudo aí, que se não fosse ela também... Até meu piso não ia ser daquela cor. Ela que fez toda a orientação. Ela que fez tudo. Ela me brigou demais comigo. Tem umas fotos aqui, Aaron. Vou mostrar já. E, cara, foi muito legal o papo que eu tive com ela. Ela me abriu a mente para várias coisas que eu não sabia. Então, assim, se eu puder dar uma dica hoje, sempre procure profissionais das áreas, cara. Porque a gente acha que sabe as coisas e não sabe. E eu aprendi muito com a Lúcia ali. E eu fui colocando o meu jeito nisso tudo, sabe? Fui colocando o meu jeito de ser, meu jeito de ter as coisas. Teve coisa que a Lúcia não entendia, mas que ela respeitou porque era o meu jeito. Eu não queria ser igual a outra barbearia. Claro. Eu queria que a Mr. Jones fosse uma coisa diferente mesmo, de família. A primeira coisa que eu fiz que foi fazer um banheiro feminino. Todo mundo mais barbearia, banheiro feminino. Eu falei, sim, eu quero que as mães tragam as crianças, eu quero que as esposas venham, eu quero que todo mundo se sinta em casa. Foi uma coisa legal também a gente colocar uma recepcionista mulher, porque desmistificou aquele negócio da barbearia de homem, de palavrão, justamente para as pessoas se sentirem à vontade lá. Que legal. E aí você pegou uma arquiteta, você achou uma casa, um lugar velho, e resolveu criar Mr. Jones. Então, quando a gente pegou aquele ponto, cara, era uma... Eu tô falando velho porque eu tava olhando as fotos aqui, é velho mesmo, né? Era uma casa, cara. Era uma casa e do lado era um quintal. E, coincidentemente, eu cheguei lá, o proprietário era muito amigo meu e eu não sabia. Eu marquei uma reunião com ele, ele marcou comigo, a gente chegou lá, se topou e ali foi feito. A Mr. Jones era pra ter sido em Aparecida primeiro. Certo, mas a primeira veio de Guará. Aí, antes de eu fechar negócio, um outro amigo em comum falou assim, vai lá em Guará ver esse ponto.
Eu cheguei lá, olhei aquela casa, a Gabi de novo, você é louco. Uhum. Ah lá, era uma casa velha, né? Sim. Olha aqui. Isso aí já foi quebrado as paredes. Essa casa, esse é o tijolo original da casa. Tem uma data no tijolo de 1963. Caramba! E a gente foi você fazendo. Já tá reformando aqui, ó. Sim, Aqui aí você já tá foi. mexendo. Não foi do jeito que eu queria a obra, né? Porque aí, conforme eu fui fazendo, a gente foi vendo que foi ficando uma coisa muito grande, que não era para ser, que eu nem tinha esse orçamento. Uhum. Então essa obra teve que ser paralisada umas 2 vezes por falta de orçamento. Eu não tinha mais o que fazer, vendi carro, vendi moto, mas eu estava determinado. Mas ficou incrível. Incrível. Ainda nós estávamos conversando aqui, antes da gente começar a gravação, e conversando com o Matheus, e ele falou assim, nossa, eles foram os primeiros, né, aqui a trazer esse conceito aí, de colocar bilhar, de colocar cerveja. Eu falei, eu não sei se foram os primeiros, mas foram os primeiros que chamaram a atenção. Da onde veio isso, Aaron? De onde veio essa ideia de fazer dessa forma? Eu vou ser bem sincero com você, isso eu não vi nenhuma outra barbearia assim. Eu fui colocando as coisas como se fosse um ambiente que eu gostaria de estar lá. Então, por exemplo, você entra, tem uma guitarra. Certo. Aquela guitarra é porque eu gosto de rock. Entendi. Não necessariamente tem que tocar rock lá, mas é o meu estilo. Tinha uma mesa de ping-pong, porque eu gosto de ping-pong. Entendi. Uma mesa de pimbolim, uma mesa de sinuca, porque eu queria aquilo... Você fez uma extensão da sua casa. Fiz minha casa lá. Minha primeira casa, para ser sincero, lá. E toda a decoração, coisas antigas, porque eu gosto de remeter às coisas antigas. Eu sou bem old nesse ponto. Uhum. Então, eu fui colocando coisas que eu gostava, fui encaixando e fui passando para a Lúcia foi me ajudando, minha esposa me ajudando, e a gente foi montando um negócio assim que não só eu, como qualquer pessoa, uma família gostaria de estar presente. E minha maior alegria foi no dia da inauguração, isso até hoje eu nunca falei para ninguém, mas a hora que eu olhei uma avó jogando pibolim com o seu neto. Cara, aquilo eu falei, cara, acertei. Porque eu imagino que ela nunca tivesse feito isso em outro ambiente. A hora que eu vi aquilo, eu sabia que eu tinha feito o certo, cara. Que eu vi a diversão. Até hoje eu vejo pai e filho jogando ping-pong, eu vejo pai e filho jogando sinuca. Entendeu? Eu já vi você jogando com seus sócios, com seus associados, né? Sim. E isso, cara, talvez você não fez em outro lugar. Isso, pra mim, eu não preciso falar, é gratificante ver e saber, cara, é Mr. Jones, cara. É legal isso, cara. As pessoas esquecerem um pouco dos problemas e passar um momento se divertindo, dando risada. A Mr. Jones, então, não vende um corte de cabelo? Não, a gente vende um momento. Vende um momento. Sensacional, Aaron. Sensacional. E foi fácil no começo? Quando você abriu, já deu certo de cara, assim? Olha, eu sou de Aparecida, tá? E eu ia mais para São Paulo do que vinha para Guará. Então, foi muito desafiador abrir um empreendimento em Guará, uma cidade que praticamente eu não conhecia, eu só vinha no shopping antes. Certo. E no começo, eu abri com muita dívida. Muita dívida? Muita dívida, porque a obra ficou muito grande e eu não tinha noção do que era uma obra. Foi a minha primeira obra, de verdade. E eu não sabia o que ia acontecer, cara. Até no dia da inauguração, eu lembro que a gente abriu 9 horas da manhã, 9h15 eu tive que fechar as portas. Porque o rapaz veio mexendo todo na frente. Aí só conseguimos abrir às 11. Essa vontade de chorar, não sabia o que ia acontecer. E graças a Deus a gente abriu às 11, cara. E não sei como, mas Deus é muito bom, cara. Começou a entrar gente atrás de gente, todo mundo curtindo. Graças a Deus até hoje é isso, cara. Assim, não sei, deu certo, todo mundo ganhou a ideia. Os barbeiros, então, nem se fala, os caras são 10, cara. Eles passam essa energia que eu tenho, que eu sinto, eles também têm, eles conseguem passar isso para os clientes gostam e voltam, retornam. Graças a Deus a gente é muito bem falado, todo mundo gosta. Então, assim, o maior gosto mesmo de falar é saber que a gente é reconhecido, e saber que todo mundo gosta de estar lá, não que gosta de cortar cabelo. E como que veio o momento, né? E o que aconteceu? Foi uma oportunidade ou foi uma sobra de caixa para você abrir a segunda loja? A segunda loja, na verdade, foi uma oportunidade. Oportunidade. Eu estava na barbearia e a segunda unidade eu tenho um sócio. Ele não é brasileiro, mas é brasileiro. Ele é um meio brasileiro. Tá.
E ele começou a frequentar a barbearia, porque ele era casado com uma brasileira, ele estava de férias aqui. E ele começou a frequentar e ele sentiu essa energia. Ele sentiu essa energia, não comigo, mas com os barbeiros. Ele frequentou, ele cortou com todos os barbeiros e ele não sabia que eu era o dono, porque eu nunca me apresentei como dono. Certo. Um dia ele perguntou para barbeiro, quem que é o dono? Aí eu tava lá, ele chamou no canto e falou, como que você faz isso, cara? Você passar essa energia, como é que você faz isso? Eu falei, cara, eu amo o que eu faço, cara. Então eu não faço de propósito, eu faço com amor, cara. E eu acho que ele apaixonou também naquilo, cara. Aí ele foi pra Europa, o nome dele é Greg, cara. Um abraço pra ele também. E quando ele voltou, ele já me procurou. Cara, como é que faz pra ter uma Mr. Jones? Olha aí, cara. Entendeu? Daí eu falei, ué, vamos conversar. E começamos a conversar e decidimos abrir uma segunda unidade. Até era pra ser em São José. Uhum. A gente foi pra São José alguns dias, visitamos pontos. Mas de última hora eu dei para trás para São José porque o aluguel lá é mais caro, a distância, Certo. e acabei optando por Aparecida. Uhum. E foi assim que surgiu a segunda unidade. Segunda unidade de Mr. Jones. Que bacana. E você faz um planejamento mensal, porque você tem 2 empresas e você fica andando de uma para outra, você vai direto para São Paulo, que eu te acompanho. Como você faz esse planejamento, Aaron? Você tem alguma coisa assim pré-montada ou não? Você está construindo isso ainda? Olha, eu sou um pouco arcaico ainda, sabe? Eu faço muitas coisas em papel e caneta. Tá. Então eu não uso computador, muito pouco celular, eu tenho um planejamento de toda a minha vida em papel e caneta, em cadernos. Certo. Isso desde a época da feira, eu sempre tive agenda, então eu anoto tudo em agenda, eu anoto tudo que eu preciso, toda a lista de pagamento, lista de fornecedor, então eu tenho mais ou menos eu tenho um planejamento, uma meta, eu sempre faço para os meninos como é que eles estão no mês, baseado no mês passado e baseado no ano passado. Então eu sempre mostro para eles, na hora, eu pago eles por dia, né, na verdade, só que no final do mês eu mostro como foi o mensal deles e sempre mostro para eles como foi o anterior e o que eles poderiam ter feito. Para ser mais. Para ser mais, porque a gente sabe que a gente tem como ser mais. Uhum. Que legal. E você apresenta isso para eles como se fosse você cria um demonstrativo de resultados da sua empresa e você consegue abrir para eles falando, olha, você produziu isso e a gente pode alavancar dessa forma. Sim, normalmente eu mostro para eles o que eles produziram nos últimos 3 meses. Aí, graças a Deus, sempre cresce um pouquinho, né? 1, 2%, mas está sempre... Tá numa fase legal, a gente tá em crescimento e sempre mostro isso para eles também. Uma outra coisa que eu faço muito também com eles, cara, eu passo todos os feedbacks que a gente tem, tanto positivo quanto negativo. Graças a Deus, para cada um negativo a gente tem 500 positivos. Sensacional. Mas eu passo, eu chamo eles, eu falo, eu parabenizo. Tudo que a gente consegue, cara, eu faço questão de parabenizar cada um deles, porque eu não consigo nada sozinho, cara. E, Aaron, a gente tá aí numa... Acho que um pouco antes de você... Aliás, um pouco depois de você abrir, eu acho que foi um pouco depois de você abrir, começaram a surgir muitas barbearias. Eu acho que lá pro ano de 2019, mais ou menos, um pouquinho antes já começaram a surgir algumas barbearias. Mas teve um ano, eu salvo engano, 2018, 2019, teve um boom de barbearia, né? Muita gente abriu barbearia. O que você acha? Como você encara a concorrência? Como você lida com isso? Assim, esse boom da barbearia, porque ser barbeiro não é difícil, cara. Uhum. Assim, se você ter talento, se você ter disciplina, você consegue cortar cabelo. Você se destacar é difícil. Tá. Então, assim, você faz um curso hoje, você pode abrir na garagem da sua casa. Perfeito. Às vezes, às vezes até a pessoa é tão bom quanto a gente, ou até melhor do que a gente, o cara corta na garagem dele e não consegue ir pra frente. Entendeu? Eu encaro assim, cara, que esse mundo da barbearia é muito desunido. É um querendo olhar pro outro de cara feia, às vezes um vê um crescimento do outro, ele acha ruim, em vez de todo mundo se apoiar. Acho que se todo mundo se apoiasse, se juntasse, ia ser uma classe mais forte, não desunida. Pra você ter uma ideia, eu tenho alguns barbeiros que trabalharam comigo que hoje são donos de barbearia. Eles frequentam a minha barbearia, eles cortam cabelo comigo, a gente é amigo. Então, assim, eu não tenho como concorrente.
eu tenho como parceiro de trabalho, a gente vive a mesma coisa, a gente tá vivendo o mesmo sonho. Então, assim, eu não penso no concorrente, eu não sei os valores de corte do concorrente, eu sempre faço só o valor nosso, eu sempre falo para os meninos, gente, não perca tempo preocupado com o concorrente, preocupe com o seu cliente. Perfeito. Aro, você disse uma coisa aqui que me chamou a atenção. O tempo todo você está dizendo muito sobre propósito, que você tinha um propósito, e você não vende só corte de cabelo, que você vende o momento, né? E quando você viu aquela senhorinha jogando com o neto, e quando você viu um pai jogando com o filho, isso para mim me chama muita atenção por conta do propósito. Uma empresa precisa ter propósito. E eu vou te fazer uma pergunta, embora eu já tenha até construído ela, pelo que você já me falou, já até tenho construído a resposta que vai vir, mas eu quero ouvir de você. Você disse aí para mim que tem alguns barbeiros que abrem aí, né, de forma oculta, guardadinho dentro de casa, até por uma questão de investimento, e que são muito bons, tão ou melhores do que outros barbeiros, só que eles não se destacam. Por que eles não se destacam, Aro? Cara, assim, são diferentes tipos de barbeiro, tá? O que eu sempre passo pros meus barbeiros. Tá. O importante não é o corte, o importante é o atendimento. Se você fizer um corte perfeito, um atendimento meia boca, o cliente pode não voltar. Se você fizer um corte mais ou menos, mas um atendimento perfeito, cara, você ganhou aquele cliente. E além dele voltar, ele traz outro. Então, assim, tem muita gente, muitos barbeiros hoje que investem muito no corte e esquece desse atendimento, esquece desse acolhimento. Então, é onde eu imagino que eles não se destacam, sabe? Eu conheço vários barbeiros que são ótimos, cara. Os caras mandam muito bem, mas não conseguem fidelizar. Entendi. Eu acho que isso é em todos os segmentos também, né, Aaron? Porque, assim, eu sempre digo aqui, nós fazemos muitas contratações para outras empresas. A gente faz processo de seleção e tudo mais. E eu sempre digo que uma pessoa ela é contratada pela técnica. Só que ela só permanece por relacionamento. Então, veja que o inverso também, se a gente olhar para o empreendedor e cliente, que existe ali uma relação de troca, de contratação, se o cliente ele procura, pelo menos pela primeira vez, ele procura aquela empresa pela técnica. Sim. Só que ela só permanece por relacionamento. Só fideliza por relacionamento. É isso, né? Cara, eu me baseio nisso. Eu acho que o relacionamento é tudo. Foi até por isso que veio a Mr. Jones, é relacionamento. E por que Mr. Jones? Cara, assim, Renato, quando eu era criança, eu morei em Campos do Jordão durante 16 anos, tá? E minha mãe sempre foi muito rígida. Minha mãe é professora de matemática, daí você já imagina, né? Puta merda, ela deu aula pra você? Não. Nossa, tu fala pra ela não assistir os primeiros episódios aqui, não. A gente se enrolou numa conta de subtração que você não tem noção. Foi um tal de perguntar quanto que era 30 menos 6 aqui, que você não acredita. Tinha gente respondendo 26 aqui dentro. Depois disso, eu decorei a tabuada do 9. E minha mãe e meu pai sempre foram muito rígidos com a gente, né? Eu sempre estudei em escolas religiosas, né? Em Campos do Jordão. E tinha uma balada lá que chamava Mr. Jones, cara. E meu sonho de criança era ir nessa balada. Eu tinha 16 anos, minha mãe não deixava eu ir. Meu sonho, cara. E eu vim pra Aparecida, né? Que minha família é toda daqui, a gente voltou pra cá. E eu vim com aquilo na cabeça, assim, um dia eu vou ter um negócio que vai chamar Mr. Jones. E eu tive negócios em Aparecida e nenhum encaixava, cara. A hora que entrou a barbearia, eu falei, é isso, parece que encaixou, remeteu minha infância, remeteu o meu agora e remeteu o meu futuro, tudo numa coisa só, cara. Extraordinário. Então você realizou o seu sonho de infância. Sim, até mais do que isso, cara. Que legal, cara. Olhando sua trajetória aí, Aaron, você acha que a sua empresa está prosperando? Cara, eu acho que a gente prospera quando cada cliente entra lá, a gente prospera, cara. Se você vê que o cliente entrou, que ele gostou, que ele retornou, isso é a maneira mais gostosa de você ver que você está prosperando, é o cliente voltar, se chamar pelo nome, já ganhei presente,
Já ganhou Já. presente? Poxa vida. Já ganhei vários, cara. Já cheguei em casa com cachaça, minha mulher xingando. Cheguei em casa até com linguiça. Linguiça? Linguiça, Qual foi o cara. presente mais doido que você já ganhou lá? Acho que foi linguiça, cara. Foi O cliente viajou, trouxe linguiça pra mim, cara. Foi engraçado. Porque imagina, Mas foi de coração. mas foi imagina a muito tiração de carinho. sarro, né? O cara chegar na barbearia e falar que trouxe linguiça pra você. Ó, pessoal, se vocês forem trazer uma linguiça pra mim, aqui já vou deixar um recado pros meus clientes. Se um dia vocês forem trazer um presente pra mim e for linguiça, vamos marcar um churrasco. Aí você leva direto, a gente já coloca direto na churrasqueira, porque eu tenho um cara sarrista aqui dentro do escritório que chama Dr. Matheus. Ele de vez em quando ele furta meu whey protein. Mas se ele vê eu recebendo linguiça aqui dentro, puta merda. Cara, Ele vai tirar foto e vai postar. eu tenho uma outra coisa que eu não falei, cara. Ah, Que meu maior presente que eu ganhei, cara. maior presente. O maior presente foram minhas amizades, cara. Criei muita amizade lá, inclusive a do senhor, doutor. A gente criou uma amizade, a gente cria vínculo lá, cara. Eu acho que esse é o maior presente, cara. Não é as coisas físicas, mas é o que a gente ganha pra vida, cara. E eu falo pra você, não só eu como os barbeiros, cara. A gente cria... Nenhum barbeiro é de Guará, na verdade, da unidade de Guará. E a gente hoje é conhecido em Guará, a gente tem muita amizade com todo mundo. Acho que esse é o maior presente que minha empresa me deu. Que legal, que legal, cara. Você é merecedor demais disso. Desde a primeira vez que eu conheci você, eu já soube a pessoa incrível que você era. Porque realmente não tô falando só porque você tá na minha frente, não. Você é realmente incrível. Obrigado. O Aaron, e essa sua trajetória já trouxe até alguns prêmios para você, né? Você até trouxe aqui pra gente 2 troféus, né? Isso. Esses são desse ano que a gente ganhou. No começo do ano, a gente ganhou um troféu Revelação, né? Porque a gente é do interior, então a gente não costuma disputar prêmios muito grandes Certo. até então. E ganhamos um troféu na Vale de Ouro como Revelação. E agora em julho, num congresso que a gente foi, a gente virou embaixador do Barbel. Embaixador. Somos embaixadores, representantes, um único do Vale Paraíba. E esse é um congresso que é o maior congresso de barbearia do mundo. Caramba. Esse ano teve 20 mil barbeiros lá. Uau. E a gente é um dos 20 embaixadores. Que legal, cara. Teve mais de 20 mil e vocês são um dos 20 embaixadores. Um dos 20 embaixadores. Aqui do Vale, aqui a de gente Guaratinguetá. é incumbido de levar o nome da barbearia e carregar o nome para todo mundo, difundir isso daí e mostrar que barbearia não é só corte. Extraordinário. Você realmente está trazendo um novo conceito. Pô, tô falando isso desde o começo. E o Navalha de Ouro, como é que é? Que prêmio bonito esse Navalha de Ouro. Esse foi no começo do ano, eu já fazia inscrição há alguns anos. E esse ano eles me aceitaram minha inscrição, resolveram dar oportunidade para alguém do Vale do Paraíba, né? Aí a gente concorreu, na verdade foi bastante pela internet, foram em base de vídeos, entrevistas que a gente deu e a gente acabou ganhando como Revelação. Que legal, cara. E eu tô sabendo que você tá concorrendo a um outro prêmio aí, eu acho que é um pouquinho até... Pô, tô vendo um Away aí, me conta, o que é isso, cara? Qual é essa história aí de um tal de Oscar da Beleza? Esse é o maior prêmio, cara, de barbearia do Brasil. E é outro também que a gente sempre tentou fazer inscrição e nunca foi aceito, porque a barbearia é uma barbearia pequena, né? Assim, interior, normalmente são as barbearias grandes que vão, o pessoal que atende os famosos. E eles pediram alguns vídeos para mim, eu acabei enviando alguns vídeos, aí a gente tem um projeto social na barbearia muito bonito. No começo a gente divulgava, agora a gente continua com o projeto, mas não divulga mais. A gente trabalha corta cabelo de crianças especiais. No começo a gente chegou a divulgar, fizemos até entrevista sobre isso. Hoje a gente não divulga mais porque a gente gosta de não ter mérito sobre isso. O nosso mérito já vem todo dia, que são os clientes. Então isso é uma forma que a gente tem de agradecer as pessoas que entram lá. A gente retribui dessa maneira. E eles descobriram esse projeto nosso e pediram alguns vídeos, até um dos que a gente abraça, né? Ele mandou um vídeo pra lá também, foi muito legal, chama Matheus, o Carlinho, um abraço pra vocês também, que vocês fazem parte disso, cara. E foi muito legal, e eles mandaram mensagem pra mim, fiz entrevista ao vivo também, a gente mandou vários vídeos, tive que fazer várias entrevistas, passei por 4 etapas, e a gente foi finalista.
Só que é meio difícil, né? Porque os outros 3 finalistas, cara, os caras só atendem o Neymar, Vinícius Júnior. E você tá ali na fila dos Tamo 5, ali, cara. é isso? Hoje é dos 4. Dos 4? Tamo ali. Hoje a gente tá em segundo na votação. Caramba, meu irmão. E Sensacional. quem tá em primeiro, cara, os caras são fantásticos, cara. Os caras têm 5 unidades em shopping, só atende famoso. Essa semana o Rodrigo Simos tava pedindo voto pra eles, pra você ter uma ideia. Puta merda. Mas tamo ali, tamo fazendo bonito, cara. Assim, Que legal. Bonito não, cara. Vocês estão fazendo a história aqui pra Guará e eu já agradeço em meu nome, em nome em toda a comunidade aqui de Guaratinguetá e do Vale, pô, porque você tá levando inclusive o Vale. Mas, Aro, deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa aqui, eu vou até pegar meu telefone, porque a minha irmã, eu não te contei essa história desses presentinhos aqui, ó. Esse aqui, a minha irmã é confeiteira e ela tem as receitas próprias, tem umas coisas bem bacanas assim que ela faz. E esse aqui são os finger food, que ela chama, que é uns bolinhos pequenininhos, ó, para você comer assim na mão, né? Não precisar cortar. E ela fez esse bolo, essa receita dela, e chama Bolo Igor, porque ela tem, o meu sobrinho, né, ela tem um filho especial. E chama Bolo Igor por quê? Porque ele é 100% chocolate, 100% cacau. E assim como o filho dela, é intenso, lindo e aromático. olha que perfeito. E por isso ela te mandou esse mimo aqui, esse presentinho, de uma forma de agradecer também de uma mãe que tem um filho especial e não conhecia sua história. Porque eu falei pra ela, ela falou assim, eu não sabia. Eu falei assim, é porque ele não divulga. Ela falou assim, nossa, isso faz ele ser mais fantástico ainda. E mandou esse daqui pra te agradecer aí em nome de toda a comunidade materna, né, que tem aí um filho que pode ser beneficiado pela sua generosidade, irmão. Agradece sua irmã de coração, mas o que a gente mais ganha, cara, é o sorriso deles. Eu imagino. O sorriso, eles pegam amizade, eles já conhecem os barbeiros. E o legal deles é que as próprias mães, elas indicam outras mães que têm criança especial para irem lá. Então, assim, a gente não precisa ficar postando, a gente não precisa ficar tirando foto, gravando vídeo. É o sorriso, o abraço que todos dão na gente é demais, cara. É muito legal. E, Aaron, nessa sua trajetória toda, cara, quem mais te ajudou? Minha esposa. Sua esposa? Minha esposa, porque ela me aguenta todo dia, falando os problemas, falando as coisas boas. Hoje ela tá aqui com a gente, mas ela também mandou um recado gravado para mim aqui. Não só para mim, para você e para os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, né? Bom, gente, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa pessoa maravilhosa. A gente se conheceu no shopping, no Centro de Apoio Romeiro, a gente trabalhava junto. E nessa loja que a gente trabalhava junto, ele já inovava, já criava várias coisas, né? Super legais para a loja, para agregar na loja. E logo em seguida ele saiu, foi tentar empreender sozinho, foi para uma banca na feira. Foi onde a gente foi junto, né? Logo em seguida eu fui também com ele e desde então a gente está junto até hoje nessa luta aí, empreendendo. Hoje em ramos separados, né? Em ramos diferentes, ele para barbearia e eu com os acessórios, mas assim, somos completamente realizados, né? Com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. A gente é muito parceiro. Todos os dias ele chega de serviço, a gente conversa como que foi o nosso dia, como que foi, né, o nosso trabalho hoje. E assim, eu só tenho a agradecer essa pessoa maravilhosa que tá aqui comigo todos os dias. A gente conversa bastante, a gente é muito amigo, a gente tem várias ideias junto. E é isso, gente. Além de um casal, a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro. E assim, tudo que ele vai fazer, ele conversa comigo. E assim, ele é muito merecedor de tudo que ele tem. E eu só tenho a agradecer mesmo ele na minha vida, na nossa família. Beijo, amor. Olha aí. Eu mandei pra Gabi, eu falei, Gabi... Assim você me quebra, cara. É merecedor demais, irmão. Eu falei, Gabi, ele respondeu um formulário pra mim e ele falou que quem mais ajudou ele, quem mais inspira ele é você, cara. Então, me manda um recado aí pra gente reproduzir. Para ele saber também aí o que você sente, apesar dele obviamente saber, para ele saber e todos nós sabemos também
essa Cara, história toda? esses dias até aconteceu uma coisa legal, assim. Eu vou falar bem rápido, né? Não, você tem todo o tempo aqui, irmão. Eu brinquei com ela, falei assim, eu vou ser chamado na prefeitura ou na Câmara para receber uma Aham. homenagem. Ela pegou, deu risada. No dia seguinte eu fui. No dia seguinte, mas foi no dia seguinte eu fui chamado e a gente foi eu, os barbeiros na Câmara, e a gente recebeu uma moção lá de homenagem por serviços prestados na Câmara de Aparecida. O vereador Xande, mandar um abraço pra ele, cara, foi 10 com a gente, tratou a gente super bem, cara, e aquele sentimento que eu senti ali de saber que o seu trabalho tá fazendo bem pras pessoas foi muito legal, né? Aí ela me falou assim: amor, fala que nós vamos ganhar no Vale Cap essa semana, fala que vai ganhar na cena, porque tudo que eu tenho falado pra ela tem acontecido. E eu respondi pra ela assim, eu não vou falar isso, cara, porque eu já sou rico. Eu tenho minha família e tenho meu trabalho que eu sou realizado, cara, eu não preciso de mais nada, cara. Por isso que você tá aqui, irmão. É por isso que você tá aqui, não aqui no Change, mas é por isso que você tá aqui onde você tá hoje. Por isso que eu quero escutar mais da sua história, eu quero saber mais. E obrigado até aqui, Nada. irmão. Obrigado demais mesmo por ter aí me falado, me contado um pouquinho de tudo que você tá vivendo. Mas a gente sabe, né, que nem tudo são flores na vida do empresário. O que que, quando você olha aí para Mr. Jones pelo caminho trilhado até aqui, o que que você lembra de um tropeço, de um momento difícil, de um momento de crise que você passou? Cara, o meu maior problema é que eu nunca me preparei para momentos ruins, Entendi. entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, eu invisto, eu retorno para a empresa, então eu não tenho um capital guardado, eu não tive isso. E o meu maior problema foi na pandemia, que tivemos que fechar as portas, parar com o atendimento. Eu tive que mudar todo o estilo de atendimento da Mr. Jones, porque antes a gente não trabalhava com horário marcado, era só ordem de chegada. Sim. E por conta disso, eu não tinha telefone de nenhum cliente. Caramba. E nenhum cliente tinha o meu telefone. E isso foi o maior desafio Na pandemia. na pandemia, com portas fechadas, a gente sabia o que a gente ia fazer. Não só eu, porque eu me preocupava com os barbeiros, porque eu só contrato barbeiro que tem família. É uma coisa que eu gosto, que é da nossa família para a família do cliente. E eu me preocupei com isso, e isso foi, eu não podia ajudar eles. Para mim eu tinha, mas eu não podia fazer nada por eles, e isso me preocupou, isso eu não sabia o que eu fazia. E depois que voltou, a gente começou a dar mais valor ainda nos clientes que voltaram, estavam lá junto com a gente, batalhando, porque a gente sabe que não é só a gente que teve problema, os clientes também tiveram. Claro. A maioria dos nossos clientes também são empresários, são empreendedores. Sim. E a maior dificuldade que eu tenho na minha vida até hoje ainda é me preparar para momentos ruins. Porque eu tenho não sei se é uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu mentalizo alguma coisa, no outro dia eu já estou fazendo. Certo. Imediativismo, então. Você Sim. vai lá e realiza. Mas eu não tenho preparo para isso. Eu faço sem preparo, entendeu? E igual a Mr. Jones foi bem assim. Talvez isso seja um erro na minha vida. Eu preciso, já não tenho mais idade para fazer tudo isso, né? Que isso, é Tem que novo começar a ainda, me preocupar um pouco mais com o futuro. Então, assim, se eu puder dar uma dica, façam seus sonhos, mas se preparem também para as pedradas. Tá. Existem estudos, né, que falam aí que cada empreendedor, aliás, cada pessoa tem algumas características, né, possuem algumas características. Alguns são de executar, alguns são de planejar, alguns são de estudar. Então, estudar se é o mercado certo, se não é. E você é aquele cara que executa, então. Eu estudo e executo. Tá, Eu não planejo. entendi. Tudo que eu vou fazer, eu estudo. Eu estudo antes, eu penso, eu vejo como faz, porque mesmo se eu não for fazer, eu sei como fazer. Tá, perfeito, perfeito. Entendeu? Só que eu não me planejo muito pra fazer, eu faço. Depois eu penso que eu tô fazendo. Entendi. Quanto tempo que você tomou a decisão? Você disse em meados de 2016, né? Que daí você foi fazer o curso. Veja que de 2016 até você abrir realmente aí a Mr. Jones, teve talvez um lapso de um ano aí entre a tomada de decisão e a abertura da Mr. Jones. E quanto tempo que demorou para você abrir a segunda loja? Ó, a primeira loja da decisão até a abertura demorou 10 meses. 10 meses. Foi 10 meses de obra. Não, mas E- peraí.
você tomou a decisão, aí você já foi lá, pegou o ponto e demorou 10 meses só por conta da obra? Por conta da obra. Não, então foi assim, imediato mesmo. No dia seguinte, voltando de São Paulo, já coloquei minha loja à venda, eu vendi. Acho que não tem problema falar valores, eu vendi ela por 60 mil. Uhum. Achei que daria, mas a unidade de Guará custou 300. Puta que pariu. E eu não tinha esse dinheiro. Não tinha nem da onde tirar. Entendi. Aí, por isso que ela demorou 10 meses, fazendo de 10 a 11 meses até a gente conseguir abrir. E até tem uma história bem legal, bem curtinha, Então conta. que no meio disso tudo, eu quebrei, cara. Eu vendi carro, vendi moto e não tinha o que fazer. Eu ia na obra trabalhar de servente, pintava as coisas lá, porque não tinha o que fazer. Perfeito. E eu Tinha que lembro, realizar seu sonho. um dia minha esposa também, já vendo tudo isso, chegou em mim e falou assim, olha, larga a mão disso, cara. Você já se afundou aí, larga a mão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Até nesse dia eu dormi lá na barbearia. E cheguei em casa, no outro dia falei pra ela assim, eu não vou largar a mão, cara, porque eu vou fazer, vai dar certo. E eu tinha sonhado de verdade, cara, eu vou dar uma entrevista na televisão e eu vou ganhar um prêmio da cidade. Falei isso pra ela. E isso foi alguns dias antes de inaugurar, né? E quando a gente inaugurou, logo em seguida eu ganhei já uma plaquinha da cidade. Passou 10 dias, ela me ligou chorando que a televisão tinha chamado a gente pra dar a primeira entrevista. Você não tá vendo nada sobre mim, não, né? Poxa vida, tem certeza, irmão? Você fala alguma coisa de Mega Sena, eu aposto. E ó, ela tá aqui, você pode olhar nos olhos dela que ela vai te falar que é verdade essa história. Caramba, irmão. E com relação à segunda unidade, a gente demorou, foi 1 ano e 3 meses depois, estava já inaugurando a segunda unidade. 1 ano depois a gente já estava começando a botar o projeto em prática. E 1 ano e 3 meses já estava... Não, 1 ano e 3 meses do quê? Da inauguração da primeira, já estava inaugurando a segunda. Foi assim, um atrás do outro, então. Um atrás do outro. Já tive oportunidades de fazer mais. Talvez se não tivesse chegado a pandemia, você teria aberto a terceira. Já tive ofertas, mas eu acho que eu não dou conta, cara. Porque ainda precisa muito de mim lá, do estilo. Eu acho que assim, eu ainda preciso me doar um pouco mais para as barbearias de Aparecida e Guará antes de fazer a terceira. Entendi. Elas já rodam legal sem eu estar lá. Sim. Você tem um processo bem desenhado, não tem, Oara? Tem, sim. Os meninos já são fantásticos, todos eles, cada um faz o seu papel de uma forma fantástica. As meninas que trabalham também na recepção são 10. Mas ainda falta alguma coisa para ficar 100%. Daí a hora que tiver esse 100%, é a hora de eu pensar numa coisa maior. E eu tenho um projeto, na verdade, de ter mais barbearias, mas não com pessoas de fora, de ter com os meus barbeiros, de cada um tocar o seu, a sua Mr. Jones. Entendi. Pô, que incrível. E então a Mr. Jones de Aparecida também, ela ultrapassou, ela já estava aberta então durante a pandemia e você viveu Já. O problema não, mas você viveu a pandemia nas duas empresas. A de Aparecida a gente sentiu mais, porque a de Guará, querendo ou não, o pessoal, todo mundo tem salário, já é mais tranquilo, então assim... Que Aparecida sentiu mais que Guará, Aparecida né? sentiu demais, cara, demais. Até hoje ainda não voltou o movimento em Aparecida. Entendi. Mesmo 2 anos depois, eu ainda tô a uns 60%, 70%. Do que era antes. Do que era antes. Meus melhores meses em Aparecida tinha sido dezembro, tinha sido um ótimo mês em Aparecida. Janeiro conseguiu ser melhor que dezembro, tipo, surpreendeu. Fevereiro foi melhor do que janeiro, chegou março, veio a pandemia. E com a pandemia saiu o barbeiro meu, porque também foi procurar serviço que precisava de salário fixo. E a gente sentiu muito em Aparecida, a ponto de pensar até em fechar a empresa, mas seguramos firme ali, estamos juntos e começou a voltar a prosperar agora. E tem uma questão também da barbearia de Aparecida que eu acho muito doido, que ela não é barbearia só, né? Antes era barbearia e tatuaria. Agora eu vou te contar uma novidade, acho que talvez eu ainda não te falei. Tá abrindo ao lado da barbearia, a gente separou os pontos. O meu sócio está trazendo um café, padaria café, da Irlanda. Então a gente vai abrir, ele está abrindo um café irlandês, vai chamar The Hot Donuts.
Vai inaugurar em dezembro. Então, só que vai ser as duas empresas separadas, mas elas vão ser interligadas. Então, por exemplo, você pode ir com a sua senhora, fazer uma barba, enquanto ela toma um café, como uma coisa diferente, uma coisa europeia ao lado. Olha que Uma mãe pode estar tomando seu café, enquanto a criança está inovação cortando. o tempo todo, irmão. Sempre. Que legal, cara. Parabéns. E o que você, como você se vê aí daqui a um ano? Daqui a um ano, cara, olha, eu vejo cuidando do meu bebê que tá vindo aí, É o Gael, né? o Gaelzinho, O Gael. o David, o Caio, e, cara, eu me vejo trabalhando nisso, cara. É uma coisa assim que eu não consigo me ver mais fora desse mundo da barbearia. Me vejo focado, tentando crescer, tentando melhorar tanto o Guará quanto a Aparecida, que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Certo. Eu não consigo enxergar um negócio pronto, eu consigo enxergar coisas... Eu ainda vejo muito defeito, sabe? Onde ninguém vê. Você é perfeccionista? Bastante. E eu Você acha que consigo isso te ver... ajuda ou te atrapalha? não sei. Tem horas que ajuda, tem horas que atrapalha. Eu vejo muito defeito onde nos meus negócios. Eu não crio, eu não vejo defeito nas coisas das pessoas. Mas no meu, eu olho, às vezes é um reboco na parede, é um negócio, me incomoda. Aí às vezes eu pego pra fazer, às vezes eu fico enrolando, esse enrolando às vezes dura mais de um ano, mas eu me incomoda, assim, muita coisa que eu preciso fazer em Guará e Aparecida. E ano que vem, ou esse ano ainda, eu me vejo melhorando isso. Uma coisa que eu coloquei pra mim, que eu quero fazer, não quero esperar acontecer, eu quero fazer acontecer. Perfeito. E você faz planos assim a longo prazo também, ou Aaron? Tipo, para 5 anos? Ou não? Você não tem um desenho? Não tenho um desenho, cara. A única coisa que me realiza, eu me basei todo na minha vida na minha família. Nos meus pais, na minha esposa, nos meus filhos. Isso tenho tudo em cima da minha vida, em cima de família. E eu acho assim, eu nunca pensei há 5 anos, mas eu estando com eles, cara, o que vier... Tá certo, tá certo. E, Aaron, como é que é a sua rotina, cara? Agora, assim, você tem 2 empresas, você tem 3 filhos, né? Um que tá vindo aí, e por um estar vindo, você tem uma mulher grávida. Como é que é aí a rotina? Cara, hoje tá uma loucura. Imagina. Hoje, porque fora, eu vou falar bem sério, hoje eu tô ajudando meu pai também, na empresa dele. Certo. E hoje eu tenho ficado de manhã em Guaratinguetá, na hora do almoço em Aparecida, e de tarde até de noite com meu pai. Então eu chego em casa às 8h30, 9h da noite todo dia. Cansado. Exausto. Aí eu vou conversar com a Dona Maria, bater um papo, aí nós vamos fofocar, nós vamos contar as coisas tudo. Contar um pouco de mentira. Bem assim mesmo. Então, assim, hoje infelizmente eu não vou conseguir ajudar mais meu pai, né? Eu vou ficar com ele só até semana que vem por conta do meu filho tá nascendo. Perfeito. E eu preciso estar mais presente também nas empresas. Sim. Mas faz 3 meses que eu não tô tendo tempo pra nada, cara. Pra nada mesmo. Eu parei com a academia, parei com tudo, só trabalho. E eu vi que isso não tá fazendo bem pra mim, não. Imagina. E final de semana? Trabalho. Só domingo que é folga. E quando você folga, o que você faz, Aaron? O que a Dona Maria manda. Como todo bom casado, né? Normalmente como todo bom marido. É um churrasco ali, é um negocinho aqui. É aquilo, né? Quando alguém convida pra alguma coisa, você fala, deixa eu ver com a minha esposa se eu quero. Deixa eu pedir autorização. Deixa eu ver com a minha esposa se eu quero. Mas é bem assim mesmo. Depois eu conto. E você assiste alguma coisa? Você assiste filme? Você assiste seriado, Aaron, ou não? Eu acompanho muitos seriados. Muito seriado? Muito. Indica um aí. Cara, deixa eu ver, cara. Legal, Aaron. Quero um legal. Nossa, agora pegou eu de... Saia justa? Saia justa aqui, cara. Gosto. Ó, eu vou falar uma coisa, assim, eu gosto muito de coisa de herói, cara. Herói. Eu gosto muito. Marvel, essas coisas. Marvel. Eu assisto desenho com meus filhos. Gosto muito de herói. Eu gosto demais de herói. Então, assim, os seriados da Marvel, da DC, eu assisto todos, cara. Todos. Mas ela não gosta, não. Eu assisto quando ela não quer assistir televisão. Eu assisto tudo. Eu adoro, cara. Isso aí eu sempre gostei. Minha esposa não gostava, não, mas agora ela gosta. Agora tá gostando agora também. Gosta. Aí, foca aqui em mim, porque eu vou falar com a minha esposa agora. Meu amor, aprenda a gostar de Marvel. Faz bem pro casal assistir herói. Vitória, a Mulher Maravilha, faz bem.
Vamos assistir só umzinho, 1 horinha, tá bom? 1 horinha por semana tá bom pra começar, não tá? Você já levou ela no cinema? Pra assistir Herói? Nossa, A Gabi vai em todos comigo. é mesmo. Todos. Às vezes tem, esses dias atrás até saiu um filme, fui fazer o congresso lá, eu tô crente que eu ia assistir, ela foi com meu filho sem eu. Assistir Herói? É. E não gostava. Não, agora vai até sem Que eu. exemplo, que exemplo. Foi extraordinário isso. Inclusive até futebol ter assistido comigo, viu? Futebol. Que time você torce, ó? Era corintiana, era. Aí já levei 2 vezes no estádio, agora é palmeirense fanático. Que legal ser palmeirense. Opa. Você acompanha muito? Eu não sou fanático, mas eu acompanho sim, cara. Eu gosto. O Palmeiras está numa época boa, né? Ah, só alegria. Só vitória. Só alegria. Essa época tá Deve sendo excelente. Deve ser bom ser palmeirense. Eu não sei porque eu não gosto muito de futebol, não acompanho muito. Eu não sou o tipo de pessoa que briga por futebol, fica tirando sarro, nem nada, assim, mas eu gosto, assim. É uma época que tá enchendo o coração da gente, porque é muita vitória, muita coisa, então... Mas eu gosto muito, cara. Legal. Faz bem, né? Faz bem. O Aaron, a gente está próximo do final já, a gente já deve estar mais de 1 hora falando. E quanto tempo aí, Matheus? 55 minutos. Aaron, eu quero que você me fale agora da Mr. Jones, me faça um pitch de vendas. Me mostre aí o que o seu cliente agora que está assistindo aqui, por que ele tem que ir na barbearia, o que ele vai encontrar na barbearia. Esse é um momento aqui para a gente conhecer de forma sucinta a sua empresa. Tá. Pode começar? Pode, por favor. Faz pra câmera? Sim, pra você? do jeito que você quiser, irmão. Acho que fosse pra você. Para quem não conhece a Mr. Jones, tá? Somos um ambiente familiar. Lá você vai encontrar barbeiros, todos são pais de família, são preparados para atender você e sua família. É um ambiente gostoso, é um ambiente inovador. Você vai sentar numa cadeira confortável. E o melhor de tudo, cara, você vai esquecer dos seus problemas, você vai esquecer da sua vida por pelo menos 30 minutos. Então, se você quer passar um tempo agradável, quer fazer algo mais do que cortar cabelo, vá na Mr. Jones. Sensacional. O Aaron, lá você tem também o dia do noivo, né? Sim. Como é que é essa questão aí do noivo? Antes da pandemia, a gente todos os sábados tinha um noivo. Todos os sábados? Todos. Já chegou até 3 no mesma hora, no mesmo Caramba. junto, e foi a coisa mais fantástica. Caramba. Que você falou, agora eu lembrei, começou uma turma de um noivo disputar sinuca com a turma do outro noivo, era disputar ping-pong, era só risada, virou um negócio assim, todo mundo bebendo, foi uma coisa... Falando alto. Cara, foi muito legal, cara, foi muito legal. Hoje, o dia do noivo nosso, a gente não cobra, tá? Nada para fazer o dia do noivo, a gente não cobra taxa de foto do lugar. Olha aí. A pessoa pode ir lá, pode... Mas daí o que paga? Só se consumir serviço ou bebida. Ela paga o o serviço, serviço, o corte, o valor do corte normal. Ela pode ir, ela e 10 padrinhos. Se ninguém cortar cabelo, não tem problema. Pode ir lá, tirar foto, curtir o nosso momento. A gente só pede para tirar uma fotinha e marcar a gente. É o pagamento. Que legal. Se ela cortar cabelo, ela paga o corte. Se ela consumir alguma bebida, ela paga só a bebida. A parte de comida a gente não tem. Normalmente a gente indica a serve quente para salgados, que são coisas leves. Sim. A maioria sempre compra e leva e a gente serve. Tá. E quem quiser fazer o dia do noivo lá, pode ir, tranquilo, vai ser bem recebido. Não, a gente só pede para avisar antes, porque daí se alguém quiser cortar cabelo, pra gente marcar o horário certinho, para não ter perigo de atrasar. Mas fora isso, vai ser extremamente bem recebido, sem taxa alguma. A única taxa é uma fotinha e a marcar a gente lá. Que legal. E, Aaron, lá você tem a sinuca, lá você tem o pimbolim. Isso daí também eu preciso pagar para usar? Não. Isso tudo é na faixa, a gente não cobra nada de clientes, amigos que vão lá. A gente tem um videogame também com 10 mil jogos lá. São videogame retrô, só jogos antigos. Antes da pandemia, a galera usava bastante, porque não marcava horário, então a galera ia e esquecia da hora mesmo. Entendi. Hoje em dia, com marcação de horário, ainda tá tudo livre, mas o pessoal normalmente vai com pressa. O pessoal vai naquela horinha lá, corta o cabelo e vai embora. Infelizmente, eu tive que fazer isso, marcar horário, mas é uma coisa que eu não gosto, porque a pessoa vai com muita pressa de chegar e ir embora. Antes eu tinha cliente que chegava lá, às vezes 2 horas da tarde e ia embora às 7 horas da noite, que tava gostando tanto de estar ali que passava o dia.
Esse era o insight, então. Não Sim. vou marcar hora, não marco hora, por quê? Porque a pessoa vem aqui e se diverte. Exatamente. Foi esse o intuito de abrir a Mr. Jones, a pessoa esquecer da vida e curtir um momento ali diferente. Entendi, agora fez todo sentido pra mim. Porque realmente, né, é desagradável você chegar numa barbearia e ter que ficar sentado do lado de um monte de homem, às vezes amassado, né, espremido, para ser atendido. E às vezes demora 1 hora e meia. Agora lá não, lá tem todo esse entretenimento. Hoje eu não faço mais, mas antes, no começo, a gente chegamos a fazer até som ao vivo lá, cara. Eu me lembro de um blues, um jazz, não Sim, sei. Era isso, né? E toda era quarta. no meio da semana. No meio da semana, quarta-feira, som ao vivo, fizemos stand-up lá, a gente fez várias coisas, assim, pros clientes mesmo. Foi gente bem até legal. fez um evento de Change lá. Né? Sim, foi muito legal. Foi muito legal. A base de cachaça. É, a base de cachaça, da bananinha. É, A gente precisa marcar outro lá. com certeza. Irmão, como que o pessoal que está assistindo aqui te encontra na internet, no lugar, ao vivo lá? Como é que faz para eu te encontrar? Olha, normalmente eu fico de manhã em Guará, de tarde em Aparecida, volto para Guará, sempre eu tô em uma das duas unidades, sempre. Agora eu tô ajudando meu pai, mas eu vou voltar a ficar mais na barbearia. Pode ir lá também, mandar mensagem na barbearia, quem quiser falar comigo, pode marcar horário, eu vou estar lá a hora que a pessoa for, não tem problema nenhum, em qualquer uma das barbearias. Perfeito. E pode me procurar também no Instagram ou no Facebook, Mr. Jones Barbershop. É isso aí. Irmão, muito obrigado mais uma vez pela conversa, muito obrigado pela disposição, foi incrível. Eu conheci aqui um pouquinho mais a sua história, eu acho que a gente tem muito mais para conversar e a gente pode fazer o 2º, 3º, 4º episódio. Muito obrigado mesmo, Aaron. Obrigado você pelo convite, cara, foi um prazer estar aqui. Então é isso, pessoal. Aqui conversei com o Aaron, falou um pouco da Mr. Jones pra gente e uma conversa incrível. E para que você saiba, né? Toda terça-feira a gente disponibiliza aqui uma conversa como essa. Então não deixe de se inscrever no canal, de assinar também aqui, assinalar aqui o sininho. E aqui Renato Naut, host, diretor e fundador do Change Network e do podcast do Change. E encerrando aqui com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela preferência, obrigado pela paciência.